Vocês podem perceber o ministro Paulo Guedes como ele fica tão feroz quando ele está com a razão e ele vai contra a oposição, falar mal do PT, mas quando vai esclarecer a reforma da Previdência aparece uma gazela. Não, olha, quando você está com a razão, cara, quando você sabe que aquilo é o certo, quando você sabe que não fere nada, a Constituição não atrasa a vida do trabalhador, você bate no peito, você tem orgulho do que você criou. E você vai lá e argumenta. Porque o argumento deles é falar que a oposição tá se colocando contra porque é o papel da oposição. Eles não respondem às perguntas. Quando os caras fogem de responder às perguntas, né, porque você responde uma pergunta, se a sua pergunta for satisfatória, não haverá outra pergunta naquele quesito. E você sai dali ovacionado se realmente o seu trabalho for feito de forma criteriosa, pensando também no pobre. Então, não acontece isso com esses caras. Eles sempre saem desmoralizados, porque eles não respondem a pergunta, a resposta deles é culpar o PT, é. E para culpar o PT, você tem que culpar também a Lava Jato, porque já foi mostrado que está envolvido em corrupção. Provavelmente dessas coisas, muitas dessas delações são mentirosas, inclusive a do Palocci, são forçação de barra da Lava Jato, que só queria afundar o PT, porque eu não sou a favor do PT, mas o que eu estou questionando aqui é o fato de que o PT é muito forte contra o governo. Se ele se levanta, não tem para ninguém, porque ele representa a classe trabalhadora. E convenhamos, com tudo isso que eles falam que roubaram na época do PT, ainda vivíamos melhor do que estão vivendo hoje. Isso é fato, o pobre sabe entender isso. Nunca foi tirado direitos trabalhistas. E essa reforma da Previdência quer tirar 40% do FGTS do aposentado e daqui a pouco do nosso. Os 40% da multa que o empresário dá. Olha, gente, às vezes, esses 40% da multa, que é quase a metade do FGTS que você tem direito, em 20, 30 anos, é a única forma do cara sair do aluguel. É a única forma do cara que mora numa encosta comprar uma casa em outro lugar. Do cara que mora na favela e quer sair, morar em outro lugar. Porque esse dinheiro é um empresário que paga. O FGTS não é. Mas esses 40% da multa é o empresário que paga. E você imagina que se você tira isso, muita gente vai perder o seu emprego, porque tem empresas que não vai perder essa oportunidade de mandar muita gente embora. É? Então o emprego tá a perder de vista, tá ameaçado nesse quesito. Porque muitas vezes não te manda embora por conta desses 40% que é muito dinheiro para a empresa. Você tem 30 anos de empresa, 40% do teu FGTS dependendo do valor do teu salário, da arrecadação que se faz de acordo com o seu salário, é muito dinheiro para a empresa. Então isso segura você no trabalho. Aí ela te manda embora sem esses 40% e contrata um com um valor mais baixo, sabendo que ela não vai precisar mandar pagar os 40% do FGTS daquele cara se ela precisar mandar embora. Isso é uma covardia. E o pior, que me dá raiva, é ver o governo pagando propagandas para poder ludibriar o povo dizendo que essa reforma é boa. Ela não é boa. Ela não é boa. Ela tem que ser feita, mas não da maneira que ela está sendo feita. O método que ela está sendo questionado, o método que o Paulo Guedes está fazendo a reforma, não foi boa em nenhum país, né? Não funcionou em nenhum país. Então, cara, é um massacre. E primeiro, quem que gerou esse rombo na Previdência? Muitas empresas, muitos patrões estão interessados nessa reforma. Por quê? Porque ela tira do pobre, ela desonera, ela desonera realmente o que o Bolsonaro falava, desonera a folha de pagamento da empresa. E ela onera o pobre, ela ferra o pobre. É isso que você tem que pensar, cara. Aqui não há questão de oposição, direita ou esquerda. O povo tem que se aliar à verdade. Se eu candidatei um cara, botei um cara na presidência, se eu ajudei a eleger o cara, e o cara tá fazendo besteira, eu tenho que admitir que esse cara tá fazendo besteira, porque as próximas gerações vão cobrar da gente hoje. Nós temos a faca e o queijo na mão, nós somos a força hoje. Aquilo que Enéas, aquilo que Brizola sonhava, estamos vivendo hoje.
A era da revolução chegou, onde você consegue ver os trâmites que acontecem dentro do judiciário, os trâmites que acontecem dentro da política, lá da Câmara dos Vereadores, dos deputados. Você consegue entender quem é contra o povo e quem não é contra o povo, quem luta realmente por direito e quem só luta por política. Entende? Nós estamos vendo toda essa revolução e nós temos o poder de dizer, não, não quero. Porque, porque se a gente não tivesse isso, eles agora querem fazer abaixo-assinado para passar reforma, para isso, eles estão desesperadamente tentando provar que essa reforma é boa. E as empresas com elas. As empresas junto, porque as empresas devem de muito dinheiro. Eles querem botar esse valor a perder de vista, esses valores de dividendos das empresas. As empresas que apoiaram o governo com certeza serão beneficiadas pelo governo. Então eles pensam nisso. E ele vai pensar em você, que é pobre, trabalhador, eles vão pensar no deles. A mãe deles que não pode chorar, a sua pode espernear, ser torturado, que eles não estão nem aí. Então, meu povo, vamos pensar, vamos deixar de lado essa palhaçada de que eu votei nisso, eu votei nele, esse é o cara. Gente, vamos olhar para a verdade. O nosso compromisso tem que ser com a verdade. Não importa quem você votou, deixou de votar. O nosso compromisso tem que ser com a verdade. Estude a reforma da Previdência. A reforma trabalhista passou, não foi boa, não melhorou em nada, não contribuiu para o pobre. Pelo contrário, as pessoas perderam a hora extra. Né? O trabalhador, ele quando sai da sua casa no horário de trabalho, que ele pega o ônibus da empresa, ele já está de serviço. Eles tiraram até esse valor do cara trocar de roupa, do cara chegar à empresa. Quando você está à mercê da empresa, você perdeu sua liberdade. Você está de folga até o momento em que você tem que sair da tua casa para ir para o seu trabalho. No momento que você já tem aquele compromisso de ir para o trabalho, você já está trabalhando. Cara. Então, um cara que entra no ônibus da empresa, chega na empresa, tem que trocar de roupa, aquele horário tem que ser computado. Ele já está de serviço pela empresa. Então, são leis para desonerar a folha de pagamento de empresas. E lascar o trabalhador. Né? Eles sabem que as leis consolidadas do país são fortes. E para eles voltar ao regime semi-escravo, eles precisam quebrar essas leis. Eles precisam desonerar isso. Por quê? Porque aí a mão de obra fica muito barata. Aí o cara não tem compromisso de dar salário mínimo. Eles querem tirar esses compromissos. Cara, para eles, quanto menos o trabalhador tiver direito, quanto pior a situação do país, é melhor para eles fazer política. Eles não precisam fazer grandes promessas, é mais fácil resolver. Você vê esses dias, o exército está na rua, matou aquele cara lá, um músico, né? O cara que estava dentro do carro com sua família. Por quê? Porque não era para o exército estar ali. O exército foi chamado para conter uma ação, uma situação, porque o governo não estruturou, não designou os valores devidos aos policiais militares. Né? O PP enfraquecida, o Beltrame viu essa situação, pulou fora, porque a UPP era uma maneira da Polícia Militar ter os recursos para a Polícia Militar. Para uma maneira de chegar aos recursos, como obrigasse o governo. E o governo não tem interesse de ter obrigação de financiar nada, não. Eles querem roubar esse dinheiro. Então, o que aconteceu? Enfraqueceram tudo, acabaram com todo o projeto. Né? E aí, o que acontece? Hoje em dia, você não tem nem segurança pública nas ruas, a ponto de ter que colocar o exército. Só que o exército treina para matar. Entende? Então, poderia ter acontecido com a Polícia Militar? Aquilo poderia. Mas, cara, eles são mais treinados para reagir àquela situação, para saber. Já aconteceu antes com a Polícia Militar também. Mas será que se a Polícia Militar estivesse no lugar do Exército, aquele músico tinha morrido? É essa a questão. Porque tem muitas vezes acontece a mesma coisa, e se fosse matar todo mundo, porque a Polícia Militar sabe que quando acontece uma coisa dessa, repercute na imprensa, dá um maior bololô doido. O Exército não acontece nada, que eles só estão ali ocupando uma função que não é deles, entende? Então, o nosso país está uma bagunça. E tudo isso, o culpado é a corrupção, que não deixa o dinheiro chegar, que não deixa a coisa se organizar. Eles roubam esse dinheiro. E nós estamos lutando aqui para que eles não continuem roubando. A voz é do povo.
Agora você está vendo político que é desonesto, você já não vai aprovar ninguém da corja dele no ano que vem, nos próximos anos. Daqui a 4 anos, nenhuma dessa corja pode ser aprovada. Então, isso daí, tudo que eles estão fazendo hoje, vão ser jogado, o lixo vai ser jogado em cima deles de volta. Né? Nós somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, e nós somos o futuro da nação, somos a geração Coca-Cola, não é essa geração Nutella que não se preocupa com política, que não sofreu nada, que não sabe, que não passou dificuldade. Sabe, você imagina o cara andar pela rua vendo todo mundo trabalhando, todo mundo empregado e ele desempregado. Ele não consegue uma vaga de emprego, mas ele tem força de vontade de trabalhar, mas ele não consegue. E aí fica questionando até a Deus, por que eu não consigo um emprego? Porque nós temos que lutar por essas pessoas. Nós temos que lutar por essas pessoas que querem viver, que querem ganhar a vida, que querem viver honestamente, para que ela não caia na criminalidade, para que ela não caia para o caminho errado. Então toda a luta é válida, como disse o Senhor Jesus mesmo disse, bem-aventurados os pacificadores, dos tais ao reino dos céus. Os pacificadores, a pessoa que sabe que uma coisa está errada, mas quer consertar. Por quê? Porque ela pacifica a nação, ela sabe que precisa mudar essa maneira de fazer política, porque a corrupção tem gerado pessoas na vida errada, tem gerado desempregado, tem gerado tristeza nos lares. A corrupção impede às vezes causa morte, né? Como esse negócio da encosta aí da Niemeyer que caiu, desceu, quer dizer, falta de planejamento. O ser humano, nós temos tecnologia para ir para o espaço, não tem tecnologia para cuidar nem do planeta. Como é que pode isso? O cara consegue botar um foguete no Brasil, consegue botar um foguete no ar, mas não consegue cuidar do seu próprio país. Não consegue fazer uma encosta para que não cause um desmoronamento. Não é que não consiga, é porque fazem de forma errada. Faz uma ciclovia, a ciclovia cai. É um absurdo, cara. Enquanto a gente não lutar aqui, vai acontecer mais morte. Vai acontecer prematuramente mais morte. Então a nossa luta é justa. É o povo que tem a força. Nós estamos na era digital, na era que o povo consegue se comunicar. O povo se ajuda. Acontece um crime ali, no Zap rola rapidinho, você se ajuda. O povo está indignado com a situação da outra pessoa. Eu tenho certeza que muitos de nós não estamos lutando por nós mesmos. Nós estamos lutando pelos outros. Nós não estamos preocupados com o que passamos, o que vamos passar. Nós estamos preocupados com o futuro da nação. O que os jovens vão passar? Né? O que essa geração vai passar? Porque nós já temos a nossa vida. Temos casa própria. Quem trabalhou, quem construiu, tem suas coisas. E o povo, o jovem que não consegue nem o primeiro emprego, vai lá arrumar o primeiro emprego, as exigências são um absurdo. O cara varrer o chão é segundo grau. Cara, é um absurdo as exigências. E ainda quer experiência. Como é que vai ter experiência se não tem a primeira oportunidade? Então nós temos que mudar tudo isso daí. Até para quem tem experiência está difícil o trabalho. E eles continuam querendo roubar. Eles aproveitam essa situação de dificuldade para poder continuar roubando. Eles fazem nada pelo povo. A reforma trabalhista não melhorou em nada. Foi só para massacrar a gente. E a da Previdência, a mesma coisa. Segue o ritmo. E os ministros desse governo lixo são tudo uma porcaria. Que não fazem nada, que não entendem porcaria nenhuma. Né? Mal sabem falar. E quando falam, se manifesta tudo que está no coração deles. As burrices. Tem caras que a gente olha assim, que será que esse cara tem um diploma mesmo? Será que tem um diploma? Porque você vê universitários falando melhor do que esse cara. Você vê jovens que às vezes nem têm faculdade com mais inteligência. É complicado isso, cara.